Olá a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. No nome do Senhor Jesus, quero te entregar mais uma palavra vindo das Escrituras, vindo de Deus, para nos abençoar. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações e dê o like aí para nos ajudar, tá bom? Vamos para o vídeo. Quero compartilhar com você nesse momento um pouquinho da mensagem que foi levada para a igreja neste domingo agora, nesse domingo passado de Santa Ceia do Senhor, onde toda a congregação ficou impactada ali com a palavra de Deus, com o agir do Espírito Santo no meio da igreja, com os testemunhos que foram contados ali, relatados para a glória de Deus. Foi algo tremendo, maravilhoso. A casa de oração lotada, cheia, ficou pessoas em pé, graças a Deus, para a glória de Deus. E a mensagem que eu coloquei ali diante de toda a igreja, ela se encontra aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 8, e eu coloquei 2 versículos somente diante da igreja, que foi o versículo 30 e o versículo 31, que diz: dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na verdade, foram 3 versículos que foram colocados diante de toda a igreja, onde nos edificou, nos abençoou, e todos saímos dali impactados pelo poder de Deus. E aqui foi colocado diante da igreja que todos aqueles que creem em Jesus precisam permanecer, precisam ficar firmes na palavra de Deus, aprendendo, porque é o que o Senhor diz aqui no verso 31, Se vós permanecerdes na minha palavra, o permanecer é continuar a cada dia na perseverança. E ele diz mais: sois verdadeiramente meus discípulos, ou seja, se continuarmos, seremos verdadeiramente discípulos de Jesus. Veja que tem mandamentos aqui para todos aqueles que creem, todos aqueles que ouvem o Evangelho e creem. A pessoa entra num processo agora de ensinamento, de conhecimento. E o Senhor finaliza no verso 32 dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu colocava diante da igreja que este versículo aqui, ele é usado aí até no meio político, no meio da politicagem, fazendo parecer que aquilo ali que está sendo colocado é para o contexto político ou ter alguma coisa a ver com aquela situação ali. Na verdade, não. O que Jesus está falando aqui quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Ele está se referindo dele mesmo, porque Jesus é o libertador, Jesus é a verdade, Jesus é a testemunha fiel de Deus, porque a própria Bíblia explica o que este versículo significa quando o Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele está falando dele mesmo, porque se você vê no capítulo 1 deste mesmo evangelho, no capítulo 1, porque a Bíblia, ela mesma se explica, a Bíblia se explica, a Bíblia se revela, tá? Ela mesma se revela para nós que amamos a palavra de Deus. João capítulo 1, verso 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ó, ele se manifestou, ou seja, o verbo, a palavra, se manifestou. Ela se fez carne. Você lembra lá de Gênesis capítulo 1, quando diz no princípio, né, criou Deus os céus e a terra? Pois é exatamente sobre isso que João está se referindo aqui pelo Espírito Santo, está trazendo essa revelação poderosa. A mesma palavra, ela se fez carne, ela encarnou e viveu no meio das suas criaturas. João dá testemunho dizendo, ele viveu, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. É esta verdade aqui que Jesus se refere, cheio de graça e verdade. Quem é a verdade? É Jesus. E se nós formos para o mesmo Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, está lá de novo a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, assim diz o Senhor. Tá? Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só Jesus tem poder para libertar, para salvar, para fazer coisas maravilhosas na vida daqueles que creem nele e que permanecem na sua palavra. Que Deus te abençoe e que esta palavra tenha sido refrigério para a tua alma e que você que já creu em Jesus permaneça firme e forte no poder do Espírito Santo. E você que ainda não tomou essa atitude de entregar a vida para Jesus, creia no Senhor Jesus e permaneça na sua palavra, porque o próprio Jesus vai te libertando de tudo aquilo que não te agrada, ou seja, de tudo aquilo que não agrada a Ele, que não agrada a Deus, e vai te dando vitória sobre o pecado, sobre a dificuldade dessa terra, e você passa a glorificar a Deus. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.